já tivemos a experiência de ficar gripados. Todos nós já ficamos gripados. Ficamos gripados quando o influenza, que é o vírus da gripe, ele entra no nosso corpo, certo? Então, aquele vírus chamado influenza, o tal do vírus entra no nosso corpo e aí a gente fica gripado. Uma das características de um vírus é ser extremamente pequeno. Um vírus é tão pequeno, mas tão pequeno que só é possível ver um vírus com a ajuda de um microscópio. Sem um microscópio é impossível você conseguir ver um vírus, porque ele é extremamente pequeno. Então é praticamente impossível a gente ver quando o influenza entra no corpo de alguém. Pode até ser, tomara que não, que ele esteja no corpo de alguém aqui. Mas por mais que eu tenha um olhar atento, por mais que eu tente ser observador, é impossível que eu ou qualquer pessoa consiga ver, enxergar a presença de um vírus, como por exemplo o influenza, dentro do corpo de uma pessoa. Ora, se a gripe é causada pela presença deste vírus, o influenza, e a gente não consegue ver o vírus, nem no nosso corpo, e nem no corpo das outras pessoas, então como que a gente sabe que uma pessoa está gripada? Como que é? Pelos sintomas. A gente não consegue ver o vírus, mas a gente sabe que o vírus está no corpo de uma pessoa, a gente sabe que a pessoa está com o vírus, no caso do meu exemplo da influenza, por causa dos sintomas. A pessoa começa a ter febre, calafrios, dores de cabeça, dores musculares, a pessoa começa a tossir, dor de garganta, congestão nasal, coriza, fadiga. Então, mesmo sem a gente ver o vírus, a gente chega à constatação de que a pessoa está gripada. Então nós não vimos o vírus, a gente não consegue enxergar o vírus, mas pelos sintomas a gente conclui que a pessoa está gripada, porque você precisa entender que as características daquele vírus invisível, as características daquele vírus que é impossível de ver, elas começam a aparecer na pessoa, elas começam a ser vistas na pessoa. Então olha que interessante, tem um vírus dentro da pessoa, ele é tão pequenininho que é impossível de enxergar, ele é microscópico de tão pequeno, não dá para a gente saber que o vírus está na pessoa pelos olhos, mas mesmo sem a gente ver, sem a gente enxergar, a gente descobre que a pessoa está com o vírus da gripe, porque aquele vírus se manifesta, aquele vírus se revela através dos sintomas. Por quê? Porque o vírus dentro da pessoa, ele começa a produzir, a provocar mudanças no organismo da pessoa. O organismo para de funcionar de um jeito normal e ele começa a funcionar de um jeito diferente por causa da presença do vírus. Então o vírus está lá, ninguém está vendo ele, mas ele está revelando a presença dele, alterando o corpo da pessoa, e o vírus se revela através dos sintomas. Então os sintomas são as maiores evidências de que um vírus está no corpo de alguém. Assim também é quando nós nos tornamos amigos de Deus, quando nós nos tornamos amigos de Cristo. Domingo passado, no culto do amigo, eu preguei uma mensagem sobre ser amigo de Deus, sobre ser amigo de Cristo, e muitas pessoas tomaram a decisão de ser amigos de Deus, de ser amigos de Cristo. E todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão nas redes sociais, todos nós somos amigos de Cristo. Deixa eu ver se eu estou certo. Quem é aqui amigo, quem é amigo de Deus, amigo de Cristo? Levanta a mão e diga um glória a Deus. Diga bem forte: eu sou amigo de Deus. Com mais força, diga: eu sou amigo de Cristo.
Quando foi que nós nos tornamos amigos de Deus? Quando nós nos tornamos amigos de Cristo? Naquele dia que nós entregamos a nossa vida e o nosso coração para Jesus e recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Naquele dia, nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, convidamos Jesus para entrar no nosso coração. E quando Cristo entrou no nosso coração, nas nossas vidas, ninguém a olhos nus consegue ver a presença de Cristo dentro de nós. Dá uma olhadinha para o seu irmão, vê se você consegue enxergar Cristo dentro dele. Cristo está aí, Cristo habita dentro desta pessoa, mas a gente não consegue ver a Cristo, assim como a gente não consegue ver o vírus da influenza, a gente não consegue ver Cristo dentro das pessoas. Mas uma coisa é importante você entender: quando Cristo entra no coração de alguém, e Ele já entrou no teu coração, quando Cristo entra no coração de alguém, já entrou no teu coração, as características de Cristo começam gradativamente a aparecer em nós. As características de Cristo começam a ser vistas em nós. A gente começa a ter sintomas de que Cristo está dentro da gente. Porque assim como as características do influenza aparecem no corpo da pessoa que está com o vírus, quem tem Jesus dentro de si, eu e você temos, amém? A presença de Cristo começa a se revelar na nossa vida através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, porque assim como o vírus produz mudança no nosso corpo, trazendo sintomas como cansaço, as dores, a tosse e tudo mais, a presença de Cristo dentro de nós começa a produzir transformação e mudança no nosso comportamento, na nossa atitude e na nossa vida. Quem está entendendo isso, diga um glória a Deus bem forte. Foi por isso que o Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. A presença de Cristo dentro de mim e de você começa a produzir coisas novas nas nossas vidas. Aquilo que a gente era começa a morrer, e aquilo que Cristo é começa a nascer dentro de nós, vai sendo gerada dentro de nós e começa a produzir mudanças exteriores, mudanças visíveis na nossa vida. Quantos de vocês já não tiveram a oportunidade, a experiência de perceber isso na vida de alguém que teve um encontro com Cristo? Você começa a olhar e falar assim: nossa, o fulano mudou, a pessoa lá agora é diferente, alguma coisa aconteceu que ele é uma nova pessoa, realmente algo aconteceu. O amigo Jesus Cristo entrou dentro do coração da pessoa, e porque ele está aqui dentro, não tem jeito, é impossível, olhe para mim, é impossível você ter a influenza dentro do teu corpo e não aparecer sintomas. Ele vai se revelar através dos sintomas. E é impossível alguém de verdade ser amigo de Cristo, ter Cristo dentro de si e as características de Cristo não aparecer na pessoa. Se as características de Cristo não aparecem na pessoa, é porque a pessoa ainda não tem Cristo dentro dela, ou seja, ainda não é amiga de Cristo, ainda não é amigo de Deus. Mas olha para o irmão e fala assim: mas você é amigo de Deus. Fala para ele: você é amigo de Cristo. Se você é amigo de Cristo assim como eu sou, se você é amigo de Deus assim como eu também sou, então Cristo está dentro de você, Cristo habita em você, Ele está dentro do teu corpo, e as características de Deus, as características de Cristo, naturalmente vão começar a aparecer na sua vida. Olha para mim aqui, ó, você na rede social também. Imagina, o vírus da influenza entrou no corpo de uma pessoa. A pessoa tem que fazer maior força para que os sintomas da gripe apareçam no corpo dela, não é? Não é não?
Mas a pessoa está com o vírus da influenza, o vírus influenza entrou dentro do corpo dela. É o vírus que causa a gripe. Aí a pessoa descobre que o vírus está lá, ela fala assim: bom, eu tenho que fazer força agora para aparecer os sintomas da gripe. Aí a pessoa faz força, não é desse jeito? Os sintomas começam a aparecer naturalmente, porque o vírus está lá. E assim é quando você tem Cristo dentro de você. Você não precisa fazer força para que as coisas comecem a mudar na sua vida. Você não precisa fazer força para que a característica, o caráter, a personalidade, a presença de Cristo seja vista e notada dentro de você, porque se Ele está dentro de você, Ele vai começar a se revelar através da sua vida naturalmente. Quem aqui tem Cristo? Então, quem é amigo de Deus, quem é amigo de Cristo, tem Cristo dentro de si. E olhe para mim e entenda uma coisa: não importa se você se tornou amigo de Cristo, amigo de Deus domingo passado, ou se você é amigo de Deus há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, 400 anos, igual o pastor João Batista. Não importa. Não importa quanto tempo você é amigo de Deus. Deixa eu só ver de novo, quem que é amigo de Deus, dá um glória aí. Se você é amigo de Deus, se você é amigo de Cristo, Cristo habita em você, Deus habita em você. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aqui que o Paulo está dizendo: o Espírito de Deus, o próprio Deus através do Espírito dele, habita em você. Então você é a habitação de Deus. Olha o versículo seguinte, 1 Coríntios 6, 19, o Paulo diz novamente: acaso não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual vocês receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Então esses 2 versículos e tantos outros, eles demonstram que toda pessoa que é amigo de Deus tem Deus dentro de si. Você é amigo de Deus? Diga bem forte: eu sou amigo de Deus. Ora, se nós somos e somos amigos de Deus, por que nós somos amigos de Deus? Desde aquele dia que nós recebemos Jesus, então Deus está dentro da gente. Ele está dentro de mim e Ele está dentro de você. E assim como acontece com o vírus, a presença de Cristo, a presença de Deus dentro de nós, vai gradativamente provocando mudanças e transformações em nossas vidas, pois os sintomas da presença de Deus em nós começam a aparecer e ser visto e notado em nossas vidas. Aquela pessoa que está na igreja há 20, 30 anos e não muda de vida, ela só está na igreja, mas ela não está em Cristo e Cristo não está nela. Porque é impossível Cristo estar dentro de você e não ter mudança na sua vida, não ter transformação. Quando a gente frequenta a igreja e a nossa vida não muda, a gente é só um religioso a mais, só alguém que tem uma religião, que vem participar de uma reunião, como se participa de uma reunião em qualquer lugar. Mas quando a gente tem uma experiência real e verdadeira com Cristo, que a gente entrega a vida para Ele, e a gente passa a ser de Cristo, Ele vem estar em nós. Se eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Quando eu estou em Deus, Deus está em mim. E se Deus está dentro de mim, Ele vai ter que produzir mudança, é o que acontece. Ele vai produzir as características de Deus e de Cristo, vão começar a aparecer em minha vida. Quem está entendendo isso, diga um amém bem forte. Então agora que nós somos amigos de Deus, que nós somos amigos de Jesus, todos aqui são amigos de Deus, amigos de Jesus? Amém? Uma vez que nós somos amigos de Deus, somos amigos de Jesus, nós temos que encontrar resposta para algumas perguntas. O que Deus espera de mim?
uma pergunta que eu poderia fazer: o que Deus espera de mim agora que eu sou amigo dele? O que Jesus espera de mim agora que eu sou amigo dele? Você já parou para pensar nisso? Eu sou amigo de Deus, o que Deus espera de mim? Eu sou amigo de Jesus, o que Jesus espera de mim? Eu poderia fazer uma outra pergunta que nós temos que procurar a resposta dela: como ser um amigo de Deus de verdade? Porque não tem gente que fala que é nosso amigo, mas na verdade não é? Tem ou não tem? Tem gente que fala que é nosso amigo, mas na verdade não é. E será que nós somos amigos de Deus de verdade? Ou a gente só diz que é amigo de Deus, mas no fundo nós não somos? Então, uma outra pergunta que nós teríamos que procurar uma resposta: como ser um amigo de Deus de verdade? Como ser um amigo de Jesus de verdade? Quem quer ser amigo de Deus, de Jesus de verdade aí? Levanta a mão. Então, nós temos que procurar a resposta para isso. Como que eu faço para ser um amigo de Deus de verdade? Uma outra pergunta que nós temos que procurar as respostas: como que eu faço para vencer as tentações do dia a dia e permanecer um amigo de Deus? Porque o diabo quer criar inimizade entre eu e Deus. O diabo quer me distanciar de Deus para que eu não seja mais amigo dele. E o diabo me tenta o tempo todo, coloca tentações o tempo todo no meu caminho para me separar de Deus, para me distanciar de Deus. Então, como que eu faço para vencer as tentações do dia a dia e permanecer amigo de Deus? Você vê como tem perguntas importantes quando a gente começa a andar com Deus, quando a gente começa a se tornar amigo de Deus? Agora, todas as respostas, olhe para mim, a resposta destas perguntas e todas as respostas que nós precisamos para sermos verdadeiros amigos de Deus, para sermos verdadeiros amigos de Cristo, todas as respostas estão na sua palavra, estão na Bíblia. Aqui, ó. Toda a resposta que você precisa a respeito de Deus e das coisas de Deus, todas as respostas estão na Bíblia, na palavra de Deus. Então, uma coisa que todo amigo de Deus precisa ter é a Bíblia. Pergunta para o irmão assim: você já tem a sua Bíblia? Eu me converti numa época que não existia Bíblia digital, e todo crente, todo cristão, todo amigo de Deus, todo amigo de Jesus fazia questão de ter uma Bíblia. E tinha alguns irmãos que faziam questão de ter uma Bíblia bem grande, para todo mundo ver que ele tinha a Bíblia. E aí quando era domingo à tarde assim, domingo final da tarde, começo da noite, você passava nas ruas e você via um monte de gente andando assim, ó, com a Bíblia embaixo do braço, indo para o culto. Porque todo amigo de Deus, todo amigo de Cristo tem que ter uma Bíblia. Se você não tem ainda uma Bíblia, providencie. E na época que eu me converti, Bíblia era caro. Hoje você acha a Bíblia boa, de excelente qualidade, com bom papel, que não rasgue, com preço bem acessível. Mas todos nós temos que ter a Bíblia. Pastor, eu já tenho no celular, eu também tenho. E na rua eu uso mais a no celular do que a de papel. Mas é importante que você tenha este livro tão precioso que é a Bíblia, porque todo amigo de Deus, ele vai encontrar as respostas a respeito de Deus na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Pergunta para o irmão do lado assim, ó, você já tem uma Bíblia? Responde aí para o irmão, tem ou não tem? Olha, então todas as respostas que nós precisamos estão na Bíblia. E hoje eu quero trazer resposta da seguinte pergunta. Eu não vou responder todas aquelas perguntas, mas eu vou fazer e responder uma pergunta. Qual é a pergunta que eu quero trazer resposta hoje? A pergunta é o seguinte: agora eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Cristo. Deixa eu ver de novo, quem é amigo de Deus, dá uma glória a Deus. Pastor, agora eu sou amigo de Deus, agora eu sou amigo de Cristo. Não importa se faz uma semana ou 30 anos, mas eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Cristo. E se eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Cristo, quais os primeiros passos que eu preciso dar? Olha a pergunta: quais os primeiros passos que eu preciso dar
para que as características de Cristo apareçam em mim? Quais os primeiros passos que eu preciso dar para que as características de Cristo sejam vistas em mim? Eu sou de Cristo, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Cristo, Ele está em mim. E as características dele vão começar a aparecer na minha vida. E eu vou dar alguns passos para que isso aconteça de forma natural e espontânea. Então, quais são esses passos? Bom, Jesus disse que a pessoa que se dispõe, já estou respondendo agora. Jesus disse que a pessoa que se dispõe a ser tratada, a pessoa que se dispõe a ser ensinada, a pessoa que se dispõe a ser corrigida pela palavra do Senhor, é esta pessoa que se torna um verdadeiro amigo de Deus, um verdadeiro amigo de Cristo. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque tem gente que bate no peito e fala: eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Cristo, mas é amigo da onça. Lembra do amigo da onça? Porque só é amigo de Deus e de Cristo de verdade. A Bíblia ensina que só é amigo de Deus de verdade, amigo de Cristo de verdade, a pessoa que se dispõe, a pessoa que se abre, que aceita ser tratada pela palavra de Deus, ser ensinada, ser corrigida pela palavra de Deus. Então a pessoa que aceita ser ensinada, tratada, corrigida pela palavra de Deus, essa se torna um amigo de Deus de verdade. Olha João 15,14 o que diz. João 15,14, Jesus disse assim: vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Jesus está dizendo assim: não é todo mundo que diz que é meu amigo que é meu amigo de verdade. Jesus está dizendo: meu amigo de verdade é aquele que faz o que eu ordeno. Na outra tradução aqui está no presente, mas a outra tradução está no futuro, diz assim: vocês serão meus amigos, vocês se tornarão meus amigos quando vocês fizerem o que eu mandar vocês fazerem. Então você percebe que para nós sermos verdadeiros amigos de Deus e amigos de Cristo, nós temos que estar dispostos a ser ensinados, tratados, até corrigidos e transformados pela palavra de Cristo. Ele dá a palavra e o verdadeiro amigo de Cristo ouve a palavra. Então este versículo diz isso. Portanto, o primeiro passo, faz comigo assim, o primeiro passo. O primeiro passo de um verdadeiro amigo de Deus, o primeiro passo de um verdadeiro amigo de Cristo, é crer, é acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você sabe que o diabo está tentando relativizar a autoridade da palavra de Deus, e tem usado nas redes sociais algumas pessoas que têm o título de pastor, para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Está sendo feita por alguns, o diabo tem feito através de alguns uma campanha contra a Bíblia, mas a Bíblia foi, é e sempre será a palavra de Deus. Diga comigo: a Bíblia é a palavra de Deus. E o primeiro passo de um verdadeiro amigo de Deus é crer, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Ora, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que fazer duas coisas com a Bíblia. Primeiro, ler. O que eu tenho que fazer com a Bíblia? Então arregala bem os olhos assim, olha para o irmão, faz uma voz bem grossa e fala: leia a Bíblia. Fala para ele aí. Leia a Bíblia. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que ler a Bíblia. E se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós cremos, amém? Além de ler, eu preciso obedecer. Lembra que Jesus disse: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Aí quando eu leio a Bíblia, eu vou saber o que Ele manda. Mas não basta só saber, eu tenho que saber e tenho que obedecer. Então um verdadeiro amigo de Deus, um verdadeiro amigo de Cristo, ele vai nas Escrituras todos os dias buscar o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento da vontade de Cristo. Eu vou ler para saber o que Deus quer de mim,
o que Cristo quer de mim. E quando eu leio, eu tomo conhecimento. E depois que eu tomei conhecimento, que eu aprendi a vontade de Deus, qual que é o passo seguinte? Obedecer. Obedecer. Então olha aqui, ó. Primeiro passo, crer que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou ler e vou obedecer. Como que lê a Bíblia? Ah, pastor, ler é só pegar e ler, não é? Não, porque a Bíblia não é um livro. Você pega e lê o livro, o gibi, a revista, mas a Bíblia não é um livro, a Bíblia é a palavra de Deus. O que a Bíblia é? E o apóstolo Paulo escreveu assim, ó, que as coisas, o homem natural que somos nós, o Paulo escreveu que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem, se entendem espiritualmente. Ninguém vai entender a palavra de Deus com o conhecimento natural. A gente, para entender a palavra de Deus, precisa do discernimento do Espírito Santo. Então, ó, os primeiros passos, como que a gente lê a Bíblia? Você está entendendo que todo amigo de Deus tem que ler a palavra? Quem está entendendo isso? Aí como que eu leio a Bíblia? Assim, eu vou ensinar você. Não importa se você vai ler a Bíblia por 10 minutos, por 20 minutos, ou por 1 hora, ou o dia inteiro. Mas quando você vai ler a Bíblia, você vai sentar em algum lugar, você vai pegar a sua Bíblia, e você vai fazer, antes de ler a Bíblia, você vai fazer uma oração. E você vai dizer para Deus algo assim, não é uma oração decorada, só para você entender. Você vai dizer algo mais ou menos assim para Deus: Senhor, eu vou ler a tua palavra. Através do teu Espírito Santo, me ensina a tua palavra, me ajuda a entender. Me dá entendimento espiritual da tua santa palavra. E aí você ora e pede para Deus te ensinar, para o Espírito Santo te ensinar quando você estiver lendo. Aí depois que você orou, então você senta e você abre a Bíblia e você começa a ler sem pressa, sem correr, você vai lendo, prestando atenção. Aquilo que te chamou a atenção, você volta e lê de novo. E assim a palavra de Deus vai entrando no teu coração e vai ficando. Você está entendendo como que é? E aí você lê aquela palavra. É importante, uma coisa legal assim que ajuda bastante quando você for ler a Bíblia: tenha um caderno do seu lado junto com a Bíblia. Aquilo que você lê, você escreve o que você entendeu, escreve as dúvidas que você ficou para você perguntar depois. Mas sempre quando você for ler a Bíblia, você desliga a televisão, desliga a rádio, se possível até desliga o celular, e você vai fazer uma oração, e depois que você orar, você vai sentar e ler a Bíblia. Isso aí. Ah, o caderninho ele está mostrando ali, ó, que é as anotações. É isso mesmo? Agora escute bem. Para aqueles que estão começando a caminhar com Cristo, ou para aqueles que já caminham com Cristo há muito tempo, mas estão começando a ler a Bíblia agora, um conselho, uma orientação. Não que seja errado, não é errado, mas não começa a ler a Bíblia lá pelo Gênesis. Começa a ler a Bíblia pelos Evangelhos. Começa lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí você segue pelo Novo Testamento. E quando você terminar o Novo Testamento, aí você volta lá em Gênesis, e aí depois você vem lendo a Bíblia toda. Então, o começo do nosso estudo da Bíblia começa pelos Evangelhos, pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, e segue pelo livro de Atos dos Apóstolos em frente. Todo mundo está entendendo? Então, o primeiro passo de um verdadeiro amigo de Deus é acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, ler a Bíblia para aprender, e depois que aprendeu, vai obedecer. Porque Jesus disse que quem é amigo dele de verdade, obedece a ele. Quem é amigo de Cristo aqui? Diga bem forte: eu sou amigo de Cristo. Mas qual é o segundo passo de um verdadeiro amigo de Deus? O segundo passo é orar todos os dias. Qual é o segundo passo? Orar todos os dias. Olha aqui que diz 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o que? Bem forte comigo: orai sem cessar. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, está escrito: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, em um texto está escrito orai sem cessar, e no outro, orando em todo o tempo. Repete após mim: orai sem cessar, orar em todo o tempo. Então, o segundo passo de um verdadeiro amigo de Deus, de um verdadeiro amigo de Cristo, é orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias. E as duas coisas podem ser feitas no mesmo tempo. No mesmo período que eu separo para ler a Bíblia, eu já tenho um momento de oração. Aí alguém novo poderia perguntar para mim assim: mas pastor, como orar? Como é que ora? Porque às vezes a gente vai no culto, né? Aí o pastor vai fazer oração, ele faz aquela oração assim, ó: Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Jacó e dos patriarcas, soberano Deus, né? E aí a gente fica pensando assim: nossa, eu não sei orar desse jeito, eu não sei fazer uma oração assim, eu não sei orar. Não é verdade, irmãos? Orar, o que é orar? Orar é falar com Deus. Quem sabe falar aqui? Meu Deus, você conversa com alguém? Sim ou não? Então orar é isso. Do jeito que você conversa com seu marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, você vai conversar com o seu amigo que é Deus, com o seu amigo que é Jesus, do seu jeito, com as tuas palavras. Não precisa fazer uma oração formal, com aquelas palavras todas chiques, com aquelas palavras eloquentes, com a voz impostada, né? Imagina, eu vou conversar com a minha filha, e eu falo para ela, tem que postar a voz: Rebeca, tudo bem com você, como você está? É assim que eu converso com a Rebeca? Não é assim. E por que quando vai conversar com Deus, você acha que tem que impostar a voz, fazer uma pose e falar palavras difíceis? Deus é ou não é seu amigo? Você é ou não é amigo de Deus? Quem é amigo de Deus, fala: eu sou amigo de Deus. Então você conversa com Deus igual você conversa com os teus amigos. Agora Jesus, ele ensinou algo sobre oração. Ele, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus deu uma orientação sobre orar. Ele disse assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, entra em algum lugar, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, como que a gente ora? É importante que você, todos os dias, os primeiros passos do amigo de Deus, que todos os dias você separe um momento, e aí não importa quanto tempo vai ser, você separa um momento onde você vai se desligar de tudo, e você vai ter um tempo a sós com Deus. Você tranca a porta do quarto: mas meu quarto não tem porta, o banheiro tem, tranca a porta do banheiro. Não importa onde você vai, você tranca a porta, é só você e Deus, e aí você tem um momento de oração, e você fala com Deus, com o seu amigo Deus, com o seu amigo Jesus. Quem está entendendo? Então todos os dias, um tempo a sós com Deus, onde você vai ler a Bíblia, e depois você vai falar com Deus em oração. O terceiro passo de um verdadeiro amigo de Deus é estar junto com outros amigos de Deus. Fala assim, ó: um amigo de Deus, o verdadeiro amigo de Deus, vive junto dos outros amigos de Deus. Então o terceiro passo de um verdadeiro amigo de Deus é estar junto com os outros amigos de Deus, é congregar, é fazer o que você fez hoje, separar um tempo para estar na casa do Pai, na igreja, congregando com os outros irmãos, junto com outros amigos de Deus. Você sabia que os estudiosos, olha para mim aqui, ó, eu estou vendo o horário ali, eu sei que eu já estou com o horário apertado, mas vamos lá. Você sabia que os estudiosos do comportamento humano, as pessoas que estudam o comportamento humano, eles afirmam que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos? Vocês sabiam disso? As pessoas com quem nós convivemos, elas influenciam a nossa vida. Tanto que nós, segundo os estudiosos do comportamento humano, nós somos a média das 5 pessoas com quem mais a gente convive.
E os estudiosos do comportamento humano, eles dizem que além de nós sermos influenciados pelas pessoas, nós também somos influenciados pelos ambientes e pelos lugares que nós frequentamos. As pessoas que você convive te influenciam, e os lugares que você frequenta influenciam você também. Olha só o que a Bíblia fala a respeito disso, porque os estudiosos do comportamento humano descobriram isso agora, mas a Bíblia já sabia disso há muito tempo. Olha aqui que a Bíblia fala, vamos lá numa pegada aí, Provérbios 12, 26, olha lá. O justo é mais excelente, não, põe na NVI, eu até anotei aí, ó, NVI, fica mais fácil de entender. Ele vai trocar lá. Olha lá, o justo é o quê? Cauteloso nas suas amizades. O justo é cauteloso nas suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. O justo toma cuidado com as suas amizades, mas o ímpio não, o ímpio é amigo de qualquer um, e ele vai acabar se perdendo. Olha o versículo seguinte, Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20 diz assim: o filho, aquele que anda com os sábios, será o quê? Quem é que vai ser cada vez mais sábio? O que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quem que vai acabar mal? O companheiro dos tolos. O companheiro dos tolos vai acabar mal. Na outra tradução está escrito que o companheiro dos tolos será destruído. Olha o versículo seguinte, Provérbios 22, versículos 24 e 25. Olha lá. Não se associe com quem vive de mau humor. Você conhece gente que anda de cara feia, resmungando o tempo todo? Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Por quê? Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Você percebe que a gente é influenciado? Olha o versículo seguinte, 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O que corrompe os bons costumes? De novo, o que corrompe os bons costumes? As más companhias. Você sabe que os irmãos da igreja primitiva, lá do começo da igreja, os irmãos da igreja primitiva, eles entenderam isso, que nós precisamos, como amigos de Deus, andar com aqueles que são amigos de Deus. Como amigos de Deus, nós temos que estar junto dos amigos de Deus. Os irmãos da igreja, no início da igreja, entenderam isso, e eles procuravam estar sempre juntos. O diabo quer isolar você, porque o diabo sabe que se você ficar junto do povo de Deus, você vai se aperfeiçoar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Se você estiver junto dos amigos de Deus, você vai ser um amigo de Deus melhor. E o diabo não, ele quer que você se isole, e ele quer que você esteja em qualquer outro lugar, na companhia de qualquer outra pessoa, menos dos amigos de Deus, porque ele não quer que você seja um amigo de Deus melhor. Mas os irmãos da igreja primitiva, da igreja, do princípio da igreja, entenderam que tinham que estar juntos. Olha Atos 2:42, o que diz, sobre os irmãos do começo da igreja. Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Tudo que eu estou falando, eles se dedicavam. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção, eles se dedicavam à comunhão. O que é comunhão? É estar juntos. Versículo 44, Atos 2:44. Os que criam, quem crê aqui? Diga, eu creio. Os que criam mantinham-se separados e distantes. Se encontravam de vez em quando? Não, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles se mantinham unidos, eles estavam sempre juntos. E olha o versículo 46. Todos os dias, era de vez em quando? Era todos os dias, continuavam a reunir-se
Eles se reuniam todos os dias, se reuniam no pátio que era o templo, se reuniam na igreja. Quando eles não estavam reunidos na igreja, eles se reuniam nas casas, mas eles faziam questão de estar juntos dos amigos de Deus. Os amigos de Deus ficavam junto dos amigos de Deus, se reuniam com os amigos de Deus, porque um ajudava o outro a ser um amigo de Deus melhor, a crescer melhor em comunhão. Então todos eles estavam juntos. Fala comigo, estar junto. Então não entra nessa conversa mentirosa do diabo que está por aí, dizendo que para servir a Deus não precisa ir na igreja, que para servir a Deus não precisa congregar. Isso é mentira, é engano de Satanás, e tem muito crente entrando neste engano, acreditando nessa mentira como se fosse verdade. Leia a Bíblia, você vai ver que a Bíblia valoriza o congregar. Eu sempre digo que a igreja sempre teve defeitos, essa igreja tem defeitos, todas as igrejas têm. Esse pastor tem defeitos e todos os pastores têm. Os irmãos desta igreja têm defeitos e todos os irmãos têm, a começar por você. Mas apesar dos defeitos, a Bíblia, quando você lê a Bíblia, ela sempre teve defeito. As cartas que o Paulo escrevia, ele corrigia os defeitos da igreja, mas ele nunca mandou o povo sair da igreja por causa dos defeitos, porque o desejo de Deus é que você esteja junto com o povo de Deus. O desejo de Deus é que você fique junto dos amigos de Deus, e aí você vai ser aperfeiçoado como amigo de Deus. Fique em pé no seu lugar. Vamos recapitular? Para a gente orar agora. Eu tinha planejado cantar, fazer um monte de coisa, mas não vou fazer mais. Mas eu vou orar com você. Recapitulando, quais os primeiros passos que eu preciso dar para que as características de Cristo apareçam em mim, sejam vistas em mim? Você quer que as características de Cristo sejam vistas em você, sim ou não? Fala assim: quero que as características de Cristo apareçam em mim, sejam vistas em mim. Então, recapitulando, a primeira coisa é crer, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E porque eu acredito, eu vou ler, aprender e obedecer. Ok? Segunda coisa, segunda característica segundo passo para que as características de Cristo apareçam em nós é orar todos os dias. Todos os dias um momento de oração. Então eu leio a Bíblia todo dia e eu oro todos os dias. E o terceiro passo é estar junto com os outros amigos de Deus, é congregar, é estar sempre junto. Desses passos, são passos simples, são os passos iniciais, mas quando você dá esses passos, você cresce como amigo de Deus, e as características de Cristo vão começar a brotar, a aparecer na sua vida, porque Cristo que está dentro de você vai produzir uma grande transformação na sua vida. Amém? Põe a tua mão no teu coração, fecha os teus olhos. Você que está em casa também, receba esta oração agora em nome de Jesus. Pai querido e poderoso, nós queremos te agradecer por esta palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui decididos a crescermos como amigos de Deus, a melhorarmos como amigos do Senhor, e que nós possamos dar esses passos importantes, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, e congregar, estar junto com os outros amigos de Deus. Eu sei, Pai, que o diabo vai fazer de tudo para roubar isso da gente. Eu sei que Satanás vai fazer de tudo para que a gente não ore, para atrapalhar ou roubar da gente o nosso tempo de oração. Eu sei que o inimigo das nossas almas, eu sei que Satanás vai fazer de tudo para que a gente não leia a Bíblia, roubar da gente a bênção de conhecer o Senhor através das Sagradas Escrituras. E sei que o diabo faz e fará de tudo para que a gente não congregue, para que a gente esteja junto com os irmãos. Ele vai fazer a gente até acreditar que a nossa justificativa é uma boa justificativa, mas nós não vamos entrar na armadilha do diabo, nós não vamos colocar os pés nesse laço que o inimigo preparou. Nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos congregar e vamos crescer como amigos de Deus. Diga comigo: Senhor Deus, muito obrigado por me dar o prazer, o privilégio de ser teu amigo. Eu não merecia, mas o Senhor me escolheu para ser amigo do Senhor, e que eu possa crescer em comunhão,
crescer em intimidade contigo, ser um amigo melhor. Me ajuda, me ensina a ser um verdadeiro amigo de Cristo, a ser um verdadeiro amigo de Deus, a ser um verdadeiro amigo do Senhor. Em nome de Jesus, diga um amém, aplaude o Senhor bem forte, com bastante alegria. Que Deus abençoe vocês. Guarde essa palavra no coração e pratica ela, e seja um amigo de Deus cada dia melhor, amém? Eu vou fazer a oração final, eu passei ali 10 minutinhos. Oi? Ah, tem? Quem que fez aniversário essa semana? Betânia. Quem mais? Vem cá, Betânia. Além da Betânia, alguém mais fez aniversário essa semana? Alguém mais fez aniversário essa semana, além da Betânia? Vamos orar pela nossa irmã? Estende as tuas mãos aqui. Não vou nem perguntar a idade, tá?